como trouxemos para você, os ovos de Páscoa estão 25% mais caros nesse ano. E grande parte desse valor vai direto para o governo. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária sobre o ovo de Páscoa já chegou a superar os 38%. Na prática, quase 2/5 do que o consumidor paga no caixa são impostos embutidos na cadeia de produção e de consumo. Para te entender esse cenário, a gente conversa agora com Fabrício Gamino, co-CEO da Gront. Fabrício, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Vamos lá. Vamos lá. Conversar. Fabrício, eu queria começar perguntando exatamente sobre esse nível de esse ovo sobreonerado. Então, significa que, sei lá, se eu abrir o ovo, tem metade do ovo, eu corto uma boa parte e já entrego para o governo, é isso? Não é. Realmente, Vitor, sempre, nos últimos anos, sempre foi assim. O chocolate, em especial, ele é um produto sobre o qual recai o que nós chamamos de substituição tributária. O que é a substituição tributária para quem nos ouve aqui e nos vê? Substituição tributária é quando o governo já cobra imposto na fábrica. Ele sequer espera que aquele produto vá para a distribuição, para o comércio, para, a partir dali, então, cobrar e arrecadar impostos. É bem verdade que o Estado de São Paulo, em 2022, ele abriu mão dessa substituição tributária, mas sim, na substituição tributária, os estados normalmente inferem qual o lucro é obtido pelas lojas, antes mesmo de venderem, e sobre esse valor, esse preço esperado na ponta, ele já recolhe desde a fábrica esses tributos. No caso, a gente está falando aqui do ICMS, a substituição tributária. Então, uma alíquota que normalmente nos estados é de 20%, ela, na verdade, ela já recai sobre o lucro final ali, sobre o preço final do produto inferido pelos conselhos ali dos estados. Ora, se você levar em conta que o quilo ali de um ovo de Páscoa hoje em dia é de R$ 291, frente a um de R$ 131 mais ou menos de uma barra de chocolate, significa realmente que esse tributo ele essencialmente sempre muito caro. Então, com risco aqui da gente acirrar uma discussão que a gente tem religiosamente todo ano, Fabrício, que vale mais a pena então comprar barras de chocolate ao invés de comprar o ovo de Páscoa. A gente sempre ouve essa discussão, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas vamos falar do ponto de vista prático. Vale ou não mais a pena? Olha, para o amante do chocolate, sem dúvida nenhuma, ele vai levar, ele com certeza vai consumir mais chocolate do que com barra do que com ovo. Isso aí é claro, as pesquisas mostram isso. Inclusive, eu averiguei alguns dados interessantes. Esse provavelmente é o ano em que 40% ali dos consumidores manifestam também a intenção de adquirir chocolates artesanais, aqueles chocolates que por vezes não têm uma marca tão renomada, mas é uma busca do consumidor de preços mais em conta ou mais justos, até porque também esse ano o cenário não ajuda muito. Para vocês terem ideia, hoje em dia a tonelada do cacau no mercado está em torno de $3.300. Só que quando a indústria preparou essa fornada de ovos que hoje estão nas lojas, a tonelada estava $13.000. Então, realmente o produto que hoje está na gôndola, ele é muito mais pesado, muito mais caro até do que em relação a Páscoas anteriores. E se você pegar ainda um cenário de que foi muito noticiado aqui na CNN Money, alguns varejistas grandes, aquela questão de talvez os dois principais varejistas de ovos de Páscoa, um está em recuperação extrajudicial e o outro está se recuperando de um tombo de uma recuperação judicial. Obviamente que a gente tem visto também um movimento muito forte dos atacarejos. Parece que essa vai ser a Páscoa dos grandes atacadões. E ali, sim, os consumidores querem consumir mais por menos preço. As margens são menores nesses estabelecimentos. Então, é uma busca do consumidor.
por mais quantidade, pelo mesmo preço, mas obviamente, como você, Vitor, eu também tenho 3 filhos, vou ter que levar ali o ovo para eles. Essa cultura dos 106 milhões de brasileiros que esperam comprar ovo, ela ainda remanesce e vai continuar. Essa sua busca, inclusive a pesquisa, ela pode até ser teórica, mas ela também é empírica, né, Fabrício? Você indo no supermercado e vendo o preço dos ovos. Você mencionava essa pressão do preço do cacau, a gente tem esse problema de quebra de safra, de problema de safra, principalmente do cacau produzido na África Ocidental, essa escalada do preço. E eu queria entender como é que o Brasil se posiciona nesse sentido, Fabrício, porque a gente sabe que a gente tem uma produção relevante de cacau, principalmente na região Nordeste, e aí eu queria entender exatamente essa correlação. A gente sabe que essa crise é global e a gente tem também um cenário em que muitos consumidores estão reclamando da qualidade do chocolate consumido aqui no Brasil e fazendo até uma comparação com o chocolate que era consumido há alguns anos. Queria entender se essa reclamação que a gente acompanha na internet, né, faz sentido e, evidentemente, se a gente tem algum tipo de mudança e um uso menor do cacau exatamente por causa dessa pressão nos preços. Tem sim, Vitor. Isso é fato. Realmente a produção brasileira ela é crescente, mas ela não é suficiente para toda a demanda nossa, né? Então, uma quebra de produção na África, ou realmente os episódios ali de 2024, que entraram 25, que escalaram o preço do cacau, da tonelada do cacau, realmente o Brasil não tem como passar imune disso. E, efetivamente, os fabricantes começaram a buscar alternativas para tentar não repassar tanto essa escalada dos preços assim. Realmente, a retirada do cacau ela é um fato, né? Se verifica a retirada do cacau e a busca até de ingredientes menos nobres, né? Como gordura, para compor ali o peso unitário do produto. Então, o consumidor tem que ficar atento com isso, sem dúvida nenhuma. Eu queria perguntar, Fabrício, o que explica essa pressão tão significativa, por exemplo, sobre o preço do bacalhau? Um incremento muito acima da inflação, segundo o Instituto Locomotiva, quase 10% de alta em relação ao ano passado. A gente tem, no movimento contrário, uma queda de mais de 20% do preço do azeite. Eu queria entender o que explica esse incremento, já que a gente tem um câmbio também, teoricamente, no mesmo patamar, ou até mais forte, né? A gente tem um real valorizado frente ao dólar. O que explica esse incremento de preço do bacalhau? Eu queria entender se a gente vai ter uma bacalhoada presente na mesa dos brasileiros ou eles vão optar por outros pescados. Olha, realmente se aplica o mesmo cenário do cacau aqui. A gente está falando aqui de sazonalidades pontuais e também até mesmo a busca do comércio de repassar margens maiores diante de um cenário de busca. Você vê que mesmo diante de um cenário de inflação, inegável inflação do chocolate, 90% dos brasileiros querem, né, comprar ovos. Então, existe obviamente, eu costumo dizer, né, os preços eles sobem de elevador e eles descem de escada quando tem que descer. Então, o varejo ele também acaba se aproveitando dessas sazonalidades e, frente a uma demanda muito alta, ele tenta também obter ali margens pontualmente maiores. Principalmente em produtos que são tão pontuais no ano, né? A gente está falando aqui de bacalhau, que normalmente é período de Páscoa e Natal, então ali tem, obviamente que não houve nenhuma quebra de oferta, no Mar da Noruega em relação ao pescado, mas também aí tem uma questão até da sazonalidade diante dessa possibilidade ali do comércio oferir um pouquinho mais de ganho. Eu vou começar a me preocupar, você mencionou que é pai como eu, vou começar a me preocupar com o preço do chocolate só ano que vem ou ainda no próximo ano, né? Minha pequenininha ainda é muito pequena, ainda bem, vamos deixar na conta do coelhinho da Páscoa. Conversei com o Fabrício Gamino, co-CEO da Gront. Muito obrigado, Fabrício, pela sua disponibilidade e uma feliz Páscoa para você. Igualmente, Vitor, para você, sua pequena, sua família toda. Forte abraço, até mais.